Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Bruno Leão da Lexi por aqui. Para tratar uma polêmica muito grande, eu achei que ia ficar restrito apenas aos alunos ontem em aula, mas o meu WhatsApp hoje foi uma loucura a respeito das cartas que foram escritas contra os críticos, contra o estudo teológico, e em defesa da utilização do véu por determinada instituição religiosa. Eu vou ser muito breve no meu comentário aqui, a pedido de muitos alunos, e embora eu respeite e ame a instituição e ame também os nossos irmãos que lá congregam, eu vou me posicionar teologicamente sobre a questão do véu aqui, e de maneira formal também. Primeiro ponto, eu trouxe até aqui algumas anotações no meu caderno. Primeiro ponto, eu achei muito legal da parte dos anciães trazerem fatos históricos e contextuais para a aplicação do véu, que é a questão da prostituição cerimonial que acontecia tanto no templo da deusa Diana em Éfeso, quanto da deusa Afrodite em Corinto. Obviamente que os cultos tinham características diferentes e objetivos diferentes para essas duas deusas, e aí a carta faz uma confusão muito grande, mas eu não vou entrar no mérito técnico. Primeiro, parabéns, porque se utilizaram da história, se utilizaram de mitologia grega e se utilizaram de teologia para embasar a defesa do véu. Isso, muito bom, um ponto positivo. Agora vamos a alguns pontos. Primeiro, quando é escrito e lido a carta dizendo que o véu ele foi orientado a ser usado por Paulo por conta de um contexto histórico na época, você concorda comigo que eu já estou deslocando a utilização do véu para um contexto histórico da época, independentemente da região, se Corinto, ou se Éfeso, ou se as duas regiões? Além do ponto positivo e eu ter falado joia, parabéns por ter trazido o contexto histórico, isso é filosofia, isso também é teologia, e aí hashtag fica, não é hashtag pensar hoje, hashtag fica a reflexão que, puxa, não estudo de teologia, porém eu me uso da teologia e de fatores históricos, fatores geográficos, para defender um costume local. Tem um negócio de que dá em Chico, dá em Francisco. Se você souber como é que fala isso, escreve aqui para mim. Bom, vamos lá. Então, o óbvio é, o véu, ele foi aplicado por Paulo por conta do contexto da prostituição cerimonial. Quem diz isso? A própria carta da instituição em questão. Esse é o primeiro ponto. Então, o véu, ele tem uma questão histórica, contextual da época. Segundo ponto, o véu, ele também tinha um princípio. E qual era o princípio do véu? A submissão ao Malach da igreja, que é o anjo da igreja. Uma das confusões da carta é associar esse anjo com anjos celestiais, fazendo uma associação em Hebreus. Mas no original, anjo, Malach, é o mensageiro, é a pessoa que preside a igreja. O anjo é a pessoa que tem o ofício de presidir o culto. Assim como está escrito nas cartas do Apocalipse, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Esmirna. A associação, a direção, o envio da carta é o anjo no sentido de mensageiro, como se dissesse assim: ao cooperador que atende nessa igreja, diz isso daqui. Então, o véu era colocado naquele contexto em sinal de submissão pela competência hierárquica, poder sobre a igreja de orientação, de instrução, que o anjo que atende sobre a igreja tinha. Então, o princípio do véu não é a sua utilização em si mesmo, mas o princípio do véu é a submissão. Não adianta nada as mulheres se utilizarem o véu e não serem submissas ao anjo da igreja e aos seus maridos. E aí vale um adendo
Cuidado com essa questão da submissão, tem todo um contexto de Éfeso lá, da carta de Éfeso, para explicar como ser submissa e o porquê ser submissa. Não é o caso do vídeo. Então, primeiro ponto, parabéns. Segundo ponto, a própria instituição desloca isso para um contexto histórico da época. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, muitas vezes nós nos utilizamos de uma cerimônia e esquecemos do princípio. Ou seja, eu utilizo o véu e me esqueço da submissão. É a mesma coisa aplicada ao lava-pés da Igreja Católica. Há a cerimônia do lava-pés, mas o princípio é esquecido de servir, de ser humilde, de olhar o próximo e etc. Terceiro e último ponto. Não, terceiro e penúltimo ponto. Parabéns, novamente, por ter colocado o véu no seu contexto histórico. Então a carta não está errada. A carta realmente ela tira o véu de uma condição de santidade, ela tira o véu de uma condição salvífica, e ela tira o véu de uma condição de ser lavado separado, ela tira o véu de uma condição de sem orar com o véu, eu não serei ouvida, o véu não tem intercessão, o véu não tem poder para operar milagres, e muitas vezes ele era utilizado como grande amuleto, ele é utilizado como objeto santo. Percebe, irmãos? Então, quando Paulo ele faz esse aconselhamento, é a mesma coisa quando daqui a 60 anos alguém pegar um tópico de alguma instituição evangélica e ver escrito: aos caros irmãos da igreja que está aqui no Brasil, cuidado com a televisão. Dentro daquele contexto histórico da época, a televisão era um problema para a igreja. Vamos aplicar isso em todas as épocas? Sendo que nem na época que nós estamos é aplicado. O aconselhamento para a utilização da televisão ele foi se moderando, se ponderando, se articulando. De igual modo, nós vimos de jogos de videogame, nós vimos de música, nós vimos a respeito de profecia e tantos outros tópicos direcionados para a sua época. E aí vai a minha conclusão. Isso faz com que seja correta a não utilização do véu? Não. Se você se sente confortável em utilizar o véu, utilize. Tá tudo bem. Agora, se uma irmã do seu lado ora sem o véu, também tá tudo bem, porque o próprio capítulo diz que o cabelo foi dado em lugar do véu. Não é uma condicionante de substituição. Não está escrito explicitamente. Se você não tem o véu, então o cabelo serve. Está escrito: o cabelo foi dado em lugar do véu. Por quê? No processo, na cultura da época, a prostituição cerimonial se dava por mulheres que raspavam a cabeça. Outra aplicação errada é dizer que a mulher não deve cortar o cabelo. Na verdade, naquele contexto, as mulheres rapavam o cabelo. E honroso era a mulher ter cabelo crescido, não cabelo sem cortar. Percebe que quando eu recorto alguns versículos e aplico isso de forma descompassada, fica totalmente equivocado? Um outro erro gravíssimo é: o culto à deusa Diana é de uma forma, o culto à deusa Afrodite de outra forma. Não vamos entrar nesse mérito. Provavelmente muitos não vão me interpretar aqui de forma da maneira como eu quis que me interpretassem, mas eu volto a repetir: se você utiliza o véu, tá tudo bem. Se você não utiliza o véu, também tá tudo bem. Ok? O véu não é um amuleto santo, assim como nenhum objeto e nenhum lugar é santo, do ponto de vista de amuleto religioso. O véu foi dado por conta de um contexto da época, que podemos aplicar, sim, o que está escrito lá, não aplicar o objeto, mas aplicar a submissão. Nós esquecemos o princípio em detrimento a uma cerimônia. Isso acontece com a ceia, isso acontece com o batismo, isso acontece com tudo. Nós continuamos com a ritualística do batismo e nos esquecemos do princípio do batismo. Qual é o princípio dele? Queridos, eu espero que esse vídeo tenha sido muito claro. E aonde eu quis chegar com isso?
na carta não é rompida a questão do amuleto, né? A mulher tem que ficar com um véu agarrado na cabeça, amarrado no pé da cama. É uma questão muito lógica isso. Percebe a maneira como você trata o véu? É a mesma maneira que você trata o princípio pelo qual o véu foi estabelecido? Bom, mais um ponto positivo. A própria instituição colocou o véu dentro do contexto. Trazer para os dias atuais? Pode. Não da maneira de amuleto e não de uma maneira irrefutável. Segundo ponto, o véu é regional para Éfeso e Corinto, para todas as igrejas de Paulo? Há controvérsias bíblicas e teológicas, não vou entrar nesse mérito. Deus abençoe.